Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 por João Calvino. Sabendo, amados irmãos. O particípio sabendo pode se aplicar tanto a Paulo como aos Tessalonicenses. Erasmo refere aos Tessalonicenses. Prefiro seguir a Crisóstomo, que o entende com respeito a Paulo e seus companheiros, pois esta é, tal como me parece, uma confirmação mais ampla da declaração precedente. Pois tinha em vista, em não pequeno grau, recomendá-los, que o próprio Deus tivesse testificado, por meio de muitos sinais, que lhes eram aceitáveis e caros a ele. Eleição de Deus. Não estou totalmente satisfeito com a interpretação dada por Crisóstomo, de que Deus havia tornado os Tessalonicenses ilustres, e havia determinado a sua excelência. Paulo, contudo, tinha em vista exprimir algo mais, pois trata do chamado deles, e, como não haviam aparecido neles sinais comuns do poder de Deus, ele infere a partir disto que haviam sido chamados de forma especial, com evidências de uma segura eleição. Pois a razão é acrescentada imediatamente, que não fora uma simples pregação que lhes havia sido apresentada, mas uma que estava associada à eficácia do Espírito Santo, para que alcançasse crédito total entre eles. Quando ele diz em poder, e no Espírito Santo, em minha opinião, é como se tivesse dito, no poder do Espírito Santo, de modo que o último termo é acrescentado como explicativo do primeiro. A certeza, a qual ele atribui o terceiro lugar, ou estava na coisa em si, ou na disposição dos Tessalonicenses. Estou mais disposto a pensar que o sentido é de que o Evangelho de Paulo havia sido confirmado por provas sólidas. 16 Como se Deus tivesse mostrado desde o céu que lhe havia ratificado o chamado deles. Quando, porém, Paulo apresenta as provas pelas quais havia se sentido confiante de que o chamado dos Tessalonicenses era totalmente de Deus, ao mesmo tempo ele aproveita a ocasião para recomendar o seu ministério, para que eles mesmos, também, reconhecessem-no a ele e a seus companheiros como tendo sido levantados por Deus. Pelo termo poder, alguns entendem milagres. Eu estendo mais ainda, como se referindo à força espiritual da doutrina. Pois, conforme tivemos ocasião de ver na primeira epístola aos Coríntios, Paulo o põe em contraste com o discurso, a voz de Deus, por assim dizer, vive associada ao efeito, em oposição a uma eloquência humana, vazia e morta. Deve-se observar, contudo, que a eleição de Deus, que em si mesma é oculta, manifesta-se pelos seus sinais, quando ele congrega-se às ovelhas perdidas, e as une ao seu rebanho, e estende sua mão àqueles que estavam errantes e extraviados dele. Por isso, o conhecimento da nossa eleição deve ser buscado a partir desta fonte. Porém, assim como o conselho secreto de Deus é um labirinto para aqueles que negligenciam seu chamado, do mesmo modo agem perversamente aqueles que, sob pretexto de fé e chamado, obscurece esta primeira graça da qual se origina a própria fé. Pela fé, dizem eles, alcançamos a salvação. Logo, não há predestinação eterna de Deus que faça distinção entre nós e os réprobos. É como se dissessem, a salvação é da fé. Logo, não há graça de Deus que nos ilumine na fé. Não, mas antes, assim como a eleição gratuita deve estar associada ao chamado, como que ao seu efeito, assim também ela deve ter necessariamente, ao mesmo tempo, o primeiro lugar. Pouco importa quanto ao sentido, se unis ao particípio amados ou ao termo eleição. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 por João Calvino.